E aí, pessoal? Esse aparelho entrou ontem pra gente. Ele é acho que é uma cópia do Lenovo ali, é um chinês da vida, né? Um tal de Mi. É o telefone ali do Claudio Mir. O que que acontece, cara? Esse telefone, a cliente relatou que ele não liga, não faz nada, né? Não tem reação nenhuma, põe pra carregar, não carrega, não liga, enfim, o aparelho morreu. Eu abri ele aqui para facilitar para a gente começar essa videoaula aqui, para poder ter um entendimento um pouco melhor com relação ao conteúdo do curso, né? A gente mencionou bastante o trabalho da eletrônica e aí a gente focou essa eletrônica para dentro dos smartphones, né, e tablets. Mas a gente trabalhou bastante a questão do entendimento da eletrônica. Você entendendo os componentes, sabendo para que servem, o comportamento deles na placa, e automaticamente você também consegue direcionar um pouco o funcionamento dele, né? Ou seja, o comportamento dele, né? Então, nesse caso aqui, a gente não tem esquema elétrico. Aqui a gente vai ter que ir na raça e tentar descobrir o que está acontecendo, né? Como é um telefone que não liga, a gente começa com um teste básico, né? Qual que é o teste básico? A primeira coisa, vamos verificar a tensão da bateria. Deixa eu colocar aqui, ó, vamos ver se é esses dois pinos. Opa. Ó, 3.6, né? Tá dando 3.6 volts ali, ó. Então a bateria ela tem um pouco de tensão, né? A segunda questão que a gente tem que verificar é o seguinte, ó. Vamos verificar se a gente tem tensão aqui no botão de power ali, né? Que é aquela questão lá do que a gente discutiu no curso. Ó. A gente tem tensão no botão de power, tá vendo? Ó? Tá, então tá aqui, ó. Tá. Opa, ok. Automaticamente, se eu pressionar o botão de power, eu vou ter que derrubar essa tensão aqui. Ó, na verdade não está respondendo, né? Mas eu também não sei se esse é o botão correto, tá? Ó, é aqui, ó. Esse aqui na verdade é o botão de volume, tá? Eu tenho que achar o botão de power aqui, provavelmente um aqui do lado. Mas enfim, a gente tem tensão aqui. Se a gente tem tensão aqui nos controles, significa que o Power Manager ele está tecnicamente funcionando, né? E aí nesse caso, então o que que a gente faz? A gente sabe que o Power Manager supostamente está funcionando, a gente tem uma tensão mínima ali na bateria, mas tem, entendeu? Agora o que que a gente vai fazer? Vamos medir o circuito oposto, vamos conectar o carregador aqui e vamos verificar se a gente tem tensão aqui no pé do conector, né? Se a gente tiver tensão no pé do conector, a gente vai verificar se a tensão chega aqui na bateria, no conector da bateria, né? Eu vou conectar aqui e vou dar uma olhadinha. Primeira coisa, eu não tenho tensão no pé do conector, entendeu? Eu tenho algum problema no pé do conector aqui. Deixa eu verificar aqui na bateria. Olha lá, também não tem nenhuma tensão lá no conector, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui, só confirmar se eu tenho 5 volts aqui. Mas acho que esse cabo aqui está com problema. Deixa eu pegar um outro cabo aqui. É a mesma coisa, não tem tensão nenhuma, tá?
Vou dar uma verificada se não é esse conector aqui. Eu vou desconectar a placa aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse aqui é o flex, ele vem por baixo da bateria e vem aqui nessa plaquinha. Essa plaquinha aqui embaixo é independente. Opa! Ó, tá dando 3,5 volts, tá vendo? Ó, 4 ponto alguma coisa. Deixa eu ver, voltar a testar aqui só para tirar uma dúvida rapidão. Ó, tem 5 volts aqui, tá vendo? Na verdade, bom, aqui a gente já identificou um problema, tá? Se eu coloco essa placa aqui, ó, ela tá ok, tá? Então eu posso até medir aqui, ó. Vou tentar pegar um terra aqui e vamos tentar achar um positivo aqui em cima, ó. Olha lá, 5 volts, tá vendo? Ó? Eu tô aqui no flex que vem desse cara aqui, ó. Tem o conector, passa por essa placa, entra nesse flex, vai por baixo da bateria e sai aqui em cima. Aí ele pluga nessa placa aqui em cima aqui, tá bom? Se eu ponho o carregador aqui, ó, e verifico a tensão aqui no conector, ele tá ok. Opa. Olha lá, 5 volts, tá vendo? Então significa que essa placa aqui está funcionando e eu estou colocando tensão aqui, ó. Só que a hora que eu plugo essa placa aqui na placa aqui do celular aqui, ele derruba a tensão. Olha lá, tá vendo? Derrubou a tensão. Eu vou tirar. Tirei, agora eu vou voltar lá. Olha lá, devolveu a tensão. Então aqui a gente já tem uma noção, tá? O que que acontece? Eu tenho um curto aqui nessa placa aqui em cima, tá? Só que a gente analisando aqui, voltando lá aquela análise primária que a gente fez, olha só, se eu colocar para cá o conector da bateria aqui, eu tenho tensão da bateria, tá? Se eu conectar a bateria ali, eu tenho tensão nos botões de power, ó. Então automaticamente o Power Manager ele está funcionando. O que está acontecendo é antes do Power Manager alguma coisa no circuito de carga. Quem faz isso é o USB Charger. Só que a gente também tem outros componentes que podem afetar isso, tá? Nesse caso aqui a gente tem alguns circuitos, alguns componentes de proteção. O diodo mesmo é um deles. E eu sabendo o funcionamento do diodo, a gente discute muito isso no curso, eu entendendo o funcionamento do diodo, sabendo o funcionamento dele, para que ele serve, eu consigo também ter uma noção da atenuação dele na placa, ainda mais se ele tiver com problema, né? Então nesse caso aqui, o que nós faríamos? A primeira coisa é dar uma verificada, colocar na escala de continuidade ali. A primeira coisa, deixa eu trocar de câmera aqui para facilitar um pouco, só um pouquinho. Peraí, vou ter calma nessa hora. Deixa eu trocar aqui. Aí. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, ó. Tá vendo que aqui é aonde vem onde encaixa o conector de carga da bateria, né? Ele vem para cá. Esse aqui é o flex, ele vem para cá. Se eu medir o flex, deixa eu plugar aqui embaixo rapidão. Vamos lá. Eu vou medir aqui, ó, no pé do flex, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é identificar quem é o positivo, tá? Deixa eu mudar aqui, escala de TC, né? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês aí. Olha lá. Ó, eu tenho 5 volts nesse pino aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada. 5 volts, um pino, 2 pinos 5 volts, 3 pinos 5 volts, 4 pinos 5 volts, ó.
Na verdade, aqui, ó, todos esses pinos aqui são 5 volts, né? Eu posso até dar uma olhada do lado de lá também para ver se tem, ó, também tem. Mas todos esses pinos aqui são 5 volts, né? Ou seja, essa lateral de cima aqui, vamos dar uma olhada aqui embaixo aqui. Difícil aqui, mas eu vou conseguir. Opa, tem 5 volts aqui também, ó. É a mesma configuração, ó. Esses pinos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esses pinos aqui embaixo, aqui embaixo, e esses pinos aqui em cima, eles são 5 volts, tá? Ele vem a tensão da bateria. Aqui eu tenho até uns test points aqui, ó, pra gente fazer os testes, né? Mas na verdade eu já tenho uma noção do que está acontecendo com essa placa, né? A gente fez o teste no Power Manager, a gente definiu que depois do Power Manager a parte do circuito de bateria lá e de botões, né, de controles, eles estão ok. O que ele não está fazendo é carregar o aparelho. Por isso que a gente também pode associar esse problema a essa tensão baixa aqui da bateria, ó, né? Então vamos lá, a bateria ele está com 3,6, né? A gente viu ali, ó, 3,6. Ele precisa de no mínimo 3,8 volts para funcionar, né? Automaticamente a bateria está sem carga, o celular não liga, e aí vem o sintoma de que o celular não liga. Como ele está com curto aqui na hora de carregar, a gente coloca para carregar e derruba a tensão da fonte, ele não carrega, né? Então a gente tem um problema que tá antes do Power Manager ali, no circuito de carga. Então pode ser USB Charger, pode ser um diodo de proteção, pode ser qualquer coisa nessa área, tá? Nesse caso, o que a gente costuma fazer aqui, ó? A primeira coisa é que eu já tenho uma noção. Então eu vou fazer o que? Eu tenho o circuito de carga ali embaixo. Eu vou mudar para o escala de continuidade, né, de bip ali, para mim não ter que ficar olhando pro multímetro, né. Vou colocar uma perna do multímetro no terra e a outra perna eu vou começar a medir os componentes. Os componentes, lembrando que a gente tem componentes em série, em paralelo, a gente tem componentes que estão numa linha primária, né, linha secundária, a gente discute tudo isso no curso. Nós temos os componentes que nós chamamos de filtros. Esses componentes, normalmente estão com uma perna no negativo e uma perna no positivo. Nesse caso aqui, se tratando de uma tensão que a hora que eu coloco a fonte ali, ele derruba a tensão da fonte, então provavelmente é um filtro que está aberto. Por que eu falo isso? Porque ele isola, o papel dele é fechar um curto. Quando ele fecha um curto, ele derruba a tensão, né? Vai zerar a fonte para evitar que outros componentes queimam. Sabendo disso, eu tenho alguns componentes de filtro, eu começo por eles. Quem são esses componentes de filtros? Normalmente, alguns aparelhos, eles têm um diodo que fica no pé do conector. Como a gente já, aqui embaixo, essa parte aqui de baixo, aqui, tá vendo? Aqui está o conector de carga, tá vendo? Essa parte de baixo aqui, eu sei que ele está ok, porque se eu desprender ele da placa, eu tenho tensão aqui no conector de carga. Essa placa aqui embaixo está ok. Quando eu plugo ele na placa, ele derruba a tensão. Então o meu problema está aqui em cima, tá? A hora que sai desse flex aqui e entra na placa. Sabendo disso, né, a gente discute muito isso no curso, por isso que o curso é voltado para a eletrônica e depois a gente aplica ele em celulares, né? Sabendo disso, o que acontece? Eu vou procurar alguns componentes aqui em cima que possam apresentar esse problema. De cara eu já vejo aqui, ó, eu tenho uns capacitores aqui, ó, vou dar uma olhadinha nesses capacitores aqui, ó. Um lado apitou, o outro lado não pode apitar. Olha só que legal. Tá vendo? Ó? Os dois lados estão em curto. Ó. Tá em curto o capacitor. Vamos ver o outro aqui, ó. Tá em curto. Ó, esse aqui já não tá em curto, tá vendo? Ó? Ele apita de um lado e do outro lado não. Olha lá, tá vendo? Do lado de cá apita, do lado de lá não. Esse aqui tá em curto, ó. Apitou aqui e apitou aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
aproximar. Eu não sei se vocês vão conseguir verificar na câmera, mas olha aqui, ó. Essa parte aqui de cima aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês, ó. Essa parte aqui de cima, ó, esses conectores aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Deixa eu desentortar um pouco aqui para ficar fácil de visualizar. Mas aqui, ó, esse pino aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pinos aqui em cima aqui, ó, eles estão numa via que vai para esse diodo aqui e também vai para esse capacitor. Lembra que eu falei para você que a hora que eu plugo isso aqui na placa ele derruba a tensão? Então eu tenho um diodo aqui, o papel dele basicamente é a proteção, né? Ele faz o que? Ele fornece tensão para um sentido ou até mesmo um X valor de tensão. E quando ele abre, ele na verdade ele faz o curto, ele faz um desvio, né? O componente, em vez de vir a tensão aqui e ir para a placa, ele faz o oposto. Ele vem tensão para cá, atravessa direto aqui e vai para o negativo. Aí ele desarma a fonte, que é o que está acontecendo. Então nesse caso aqui, a gente começa o que? Removendo esse diodo aqui. É mais fácil remover o diodo ou o capacitor, né? Eu poderia começar pelo capacitor, porque ele é o menor e tal, mas como a gente discutiu lá no curso, esse diodo é mais fácil remover esse diodo pelo tamanho dele e não o capacitor, tá? Por quê? Nesse caso a gente sempre começa pelo mais fácil, tá? Para evitar a fadiga, né, na verdade. Mas não é não, a gente sempre começa pelo mais fácil. Por exemplo, se o celular não liga, é mais fácil eu abrir ele ou trocar a bateria. Cara, é mais fácil eu trocar a bateria, então eu vou começar por isso, entendeu? Deixa eu isolar aqui e ligar a máquina. Vamos ver se a gente consegue remover aquele cara ali pra gente poder fazer um teste. Então é só uma questão de praticidade, né? Não tem técnica nisso, não tem melhores práticas, nada disso. É uma questão de praticidade. Aqui, como a gente tem um componente de plástico ali embaixo, deixa eu tirar essa placa daqui, soltar ela. Vou dar uma pausada aqui rapidão para o vídeo não ficar longo, tá? Tá, vamos lá. Eu soltei a placa já, né? Descolei ela aqui e coloquei uma desculpa, coloquei uma blindagemzinha, uma proteção aqui de papel alumínio, de refletivo, né? Para evitar que eu danifique aquele conector que vem lá do flex, tá? Então eu isolei aquele conector aqui embaixo, né? E vou mexer só nesse circuito aqui em cima, que são esses componentes aqui, tá? Deixa eu botar aqui para esquentar. Isso, ó. O que eu fiz foi soltar o componente ali e puxei um pouquinho para o lado. Dessa forma eu isolei esse componente da placa, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou voltar lá e vou tentar medir novamente, ó. Tá vendo? Uma perninha do multímetro aqui no negativo e a outra perninha lá no componente. Vamos lá naquele capacitor que estava aberto. Ó, de um lado aberto, ó, do outro já não está mais aberto. Automaticamente esse diodo aqui ele está aberto, ó. Vamos ver se a gente consegue medir ele aqui, ó. Ó, um lado está aberto. Aqui não dá para medir, tá? Tem que arrancar ele fora. Mas enfim, eu isolei o diodo, ó, puxei o diodo pro lado, tá vendo? Tem uma perninha solta aqui. Saiu o curto aqui do negativo, ó, tá? Eu posso até depois medir ali aquele positivo e negativo para mostrar para vocês. Poderia ser uma alternativa. Medir o positivo e negativo ali do conector da bateria, tá? Deixa eu soltar aqui rapidão.
voltar a câmera aqui para vocês verem. Já soltei ele. Vamos fazer um teste básico aqui só para ver se a gente consegue, se ele voltou ao normal. Eu vou fazer o que? Eu vou plugar agora aqui o conector da bateria, tá vendo? Ó, pluguei o conector da bateria. Vou plugar agora aqui o carregador e vou medir a tensão lá no pé do conector. Se realmente aquele componente estava com problema, essa tensão vai ter que voltar para cá, ó. Olha lá, ó, voltou a tensão, tá vendo? Então o que acontece? Aquele diodo estava aberto. Como ele abriu e o papel dele é fechar o curto e isolar o circuito, ele derrubava a fonte. Derrubando a fonte não carrega o celular e aí o celular não funciona, entendeu? Isso daqui é um diodo de proteção, tá? O ideal nesse caso aqui é trocar. Por quê? Ele tem vários papéis, mas um dos papéis dele também é regular a tensão que vai para o circuito. Então o que acontece? Se você não tem esse regulador de tensão, você acaba colocando uma tensão, às vezes trocando o conector, colocando os conector turbo aí de 9 volts, 12 volts, acaba queimando o celular, entendeu? Aí vai queimar o Power Manager, né? Esse cara aqui, ele serve justamente para isso. Ele faz, é um dos papéis dele, né? Ele faz essa proteção ali para evitar que você danifique os componentes mais para dentro. Como ele é um filtro, ele está com uma perna no positivo e uma outra perna no negativo, não tem problema eu isolar ele. Eu posso arrancar ele da placa e fechar o aparelho. Mas o ideal é trocar, tá? Achar o valor dele e tentar achar um componente. Vamos só ver aqui se ele vai voltar a funcionar o aparelho. Coloquei para carregar. Ó, já ligou, viu? Era só esse o problema desse aparelho aqui, tá? Isso é algo que a gente discute bastante no curso, tá? Por isso que a intenção do curso de eletrônica, olha lá, já está carregando. A intenção do curso de eletrônica é fazer você entender a eletrônica, tá? E aí você aplica isso não só para celulares, como tablets, notebooks, placas-mães, enfim. O foco realmente é fazer isso. É lógico, se você tiver o esquema elétrico, facilita muito, entendeu? Mas nesse caso aqui você pode ver que a gente não tem esquema elétrico e facilmente a gente conseguiu resolver esse problema, beleza?